Olá pessoal, vamos continuar com o conteúdo de equação de segundo grau, tá certo? Trabalhando na parte da resolução da equação completa. Então hoje temos aqui um método que chama de fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Aqui no Brasil algumas pessoas chamam de fórmula de Bhaskara, outros chamam de fórmula resolutiva. Então eu resolvi colocar os dois nomes, tá certo? Já sabemos que uma equação do segundo grau completa ela é da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, depois do método do trinômio quadrado perfeito e depois de completar quadrados, vamos para a fórmula resolutiva. Então, a primeira equação que eu vou resolver com vocês aqui, ela é x² mais 4x menos 5 igual a zero. Então essa vai ser a nossa equação, a nossa primeira equação, tá certo? Então primeiro a gente vai identificar os coeficientes, o A, o B e o C. Então quais são os coeficientes? A gente pode observar aqui, ó. A é quem está multiplicando o x². No caso aqui, quem está na frente aqui do x² é o número 1 que não aparece. Então o A, coeficiente A corresponde a 1 nessa equação aqui. Quem é o B? Quem está multiplicando o x nessa equação aqui é o 4. E quem é o C? É o termo independente. Ó. Quem está sozinho aqui é o menos 5. Então, C corresponde a menos 5. Sabendo isso aqui, iremos para a nossa fórmula. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Isso aqui é chamado de delta, tá certo? É uma letra grega. Então, o delta é igual ao b² menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui é chamado de discriminante. Então, discriminante delta corresponde a essa formazinha aqui. Então, o que a gente faz para calcular o valor do discriminante delta? É só substituir o b por 4, o a por 1 e o c por menos 5 nessa equação aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O discriminante delta é igual a b ao quadrado. Quanto que é b? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Esse menos 4 sempre vai ficar aqui, ó. Que faz parte da fórmula do delta, certo? Aí continua, ó. Então, menos 4 vezes a. O a é 1. Vezes o c. O c é menos 5. Então, é negativo, vai ficar em parênteses, tá certo? Então, agora a gente vai calcular essa expressão numérica aqui, bem tranquilo, né? O discriminante delta é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, corresponde a 16. Menos vezes mais é menos, vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, aqui eu tenho um delta igual a 16 mais 20. 16 mais 20, 36. Então, aqui é o valor do discriminante delta. E agora? Agora iremos para a outra parte, que é a parte do x. Então, o x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Certo? Vocês podem ver também, por aí, algumas pessoas colocando essa fórmula de uma maneira diferente. Porque assim, eu vou colocar separado aqui. Vocês podem ver assim, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c.
Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, deixa eu ver se eu vou pegar tudo aqui. Pronto. Então, vocês podem ver também essa fórmula aqui dessa maneira aqui, tá certo? Então, ó, praticamente é igual, né? Tá sendo igual, na verdade. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí você pergunta, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, você pode, em vez de utilizar essa parte para calcular e depois essa, pode ir direto para essa aqui que também dá certo. Tá ok? Então, se você tem dificuldade, você faz a parte com o discriminante e depois vai para a outra parte resolutiva aqui. Então, agora a gente vai continuar. Porque a gente já sabe quem é delta. Quem é delta? 36. Então, vai substituir aqui. Ó. Então, vai ficar x igual a menos b. Quanto que é b? 4. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto que é delta? 36. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quanto que é A? 1. Então, só é resolver isso aqui. Ó. X é igual a menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes 1 é 2. Então, agora a gente vai encontrar as duas raízes com 6 positivo e com 6 negativo. Da mesma maneira que a gente trabalhava tanto no trinômio quadrado perfeito quanto num completar quadrado. Então, vamos chamar aqui de x1, tá certo? Então, o x1 vai ser o menos 4 mais o 6 dividido por 2. Quem é o nosso x1? Então, aqui, x1 vai ser igual a menos 4 mais 6, isso é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, o nosso x1 é igual a 1. Agora, vamos calcular o x2. O x2 terá o menos 6 aqui. Então, vai ficar menos 4 menos 6 dividido por 2. Então, o x2 vai ser igual a menos 4 menos 6 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Pronto. Finalizamos a nossa equação no segundo grau utilizando o método da forma resolutiva ou forma de Bhaskara. Então, a nossa solução está sendo menos 5 e 1. Bem tranquilo, né? Então, a gente pode ver que fica um método muito grande e tal para resolver, mas é apenas substituição. Só você encontrar o valor dos coeficientes A, B e C. Quando joga na fórmula discriminante, já está tudo resolvido, é bem tranquilo. Só fica operações com números reais tranquilinho de ser resolvido mesmo. Vamos pegar mais uma equação para a gente entender melhor. Então vamos x quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Então essa equação aqui, ela é bem mais tranquila para ser resolvida utilizando o método de trinômio quadrado perfeito, porque a gente já pode ver que esse primeiro membro aqui ele é um trinômio quadrado perfeito, mas a gente vai resolver usando a forma resolutiva. Tá certo? Então vem, ó. Primeira coisa, encontrar os coeficientes A, B e C. Então A é 1, não aparece aqui, é 1. B é menos 14 e C é 49. Então, o discriminante delta. Qual é a fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então tem que decorar essa fórmula aqui, certo? Então substituindo agora. Então a gente tem delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 14. Então fica em parênteses, está negativo. Então menos 14 ao quadrado, que é o B ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é 49. Então a gente volta. Delta é igual menos 14 elevado ao quadrado, isso dá 196.
Menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. Então aqui vai ficar menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 49 dá 196 também, tá certo? Então agora eu tenho 196 menos 196, que é igual a zero. Então a gente vai voltar para encontrar o x. Então vai ficar x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, eu vou botar zero já, dividido por 2 vezes a. Aí você pode perguntar, mas posso botar o zero direto aqui? Pode. Eu estou fazendo passo a passo aqui que é para vocês entenderem de onde está vindo cada coisa. Mas a gente já poderia botar aqui o 14, já poderia botar aqui o 0, já poderia botar 1 aqui, tá certo? Vamos fazer isso agora. Então x é igual menos b. Quem é b? Menos 14. Então fica em parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta, que é 0. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Então aqui eu tenho x igual menos vezes menos é mais, então eu tenho 14 positivo aqui, mais ou menos a raiz de 0, que é 0. Dividido por quanto? 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos calcular o x1. Vai ser o 14 mais 0, dividido por 2. 14 mais 0 é 14, dividido por 2 é igual a 7, tá certo? x2. Vai ser o menos agora, então vai ficar 14 menos 0 dividido por 2. 14 menos 0 continua sendo 14, dividido por 2. Vou botar o 14 aqui, já que eu fiz o traço. Continua sendo 7. Então, as raízes foram iguais. Então, a solução aqui, 7. Vou botar 7 e 7, mas a gente sabe que é o 7. Tá ok? Vamos para a última equação. Então, é essa aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Então, deixa eu focar um pouco aqui. Estou calculando os coeficientes. A é 1, B menos 3 e C é igual a 4. Então agora vamos calcular o discriminante. Então, qual é a fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. B menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então delta é igual. Menos 3 ao quadrado, isso é menos 3 vezes menos 3, que é 9 positivo. Menos vezes mais é menos, vezes mais é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Então delta é igual. 9 menos 16. Então isso é menos 7. E agora? Essa equação ela não tem solução, ela vai parar aqui. Não tem solução por quê? Não tem solução no conjunto dos números reais. Por quê? Porque, olha só, se eu vier para o x aqui, ó, eu vou ter menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, tá certo? Então aqui eu tenho x igual a menos quanto? Menos 3. Então vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 7, que é o delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o que podemos observar? Temos a raiz quadrada de um número negativo. E isso não existe no conjunto dos números reais, tá certo? Então, toda vez que for calcular uma equação usando a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, quando você tem o delta negativo, é porque não existe solução no conjunto dos números reais. Então, essa equação aqui, ela não possui solução no conjunto dos números reais. Então, aqui, ó, não possui solução no conjunto dos reais. Eu vou botar aqui nos reais, tá certo? Então, vamos voltar ao seguinte aqui.
para analisar cada uma das equações que foram passadas aqui. A primeira equação, a gente teve delta igual a 36. O que aconteceu? Tivemos duas raízes reais e distintas, diferentes. 1 e menos 5. Raízes reais, números reais, tá certo? Quando a gente teve na segunda equação, foi delta igual a 0. Aqui, ó. Nesse caso, tivemos duas raízes reais iguais. As duas raízes foram iguais. Então, aqui já estamos trabalhando com a parte do discriminante, tá certo? Quando a gente foi para a terceira equação, tivemos delta com valor negativo e não possui raízes, solução do conjunto dos números reais. Ou seja, quando delta for maior que zero, eu vou botar aqui delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Então, quando delta for maior que zero, a equação vai ter solução, vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Quando delta for igual a zero, a equação vai ter solução e vai ter duas raízes iguais, que foi o segundo caso. Quando delta for menor que zero, que foi o terceiro caso, não possui solução no conjunto dos números reais. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse terceiro método aí de resolução. Espero vocês na próxima aula.